Boa noite, queridos, queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Dando sequência à nossa mensagem de domingo. Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler dos versículos de 1 a 12. Diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos a Deus, peça ao Senhor que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Rogamos a ti que continue a falar ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, ó Deus, e os nossos ouvidos espirituais para recebermos a tua palavra e nela não esquecermos, mas sermos praticantes. Tem misericórdia de mim e de tantos quantos, ó Deus, ouvem e ouvirão esta mensagem. Ó Deus, que haja santificação, que haja conversão e que haja glorificação do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, preste atenção nesta mensagem. Eu espero que você nunca se esqueça dela, porque é um milagre. É um milagre aquilo que Deus fez na sua vida. O milagre da conversão, o milagre de nascer de novo, o milagre da regeneração, que é obra do Espírito Santo na nossa vida. E Jesus aqui está descrevendo exatamente o caráter do cristão, aquilo que acontece na vida daqueles que nasceram de novo. Quais são as qualidades, as marcas que acompanham o verdadeiro convertido e as promessas que acompanham aquele que nasceu de novo, que de fato é filho de Deus. Aqui nós temos como que o raio-x mostrando o que está lá dentro, no coração. Esse texto das bem-aventuranças mostra qual é o nosso caráter. E por mais que às vezes você possa até duvidar devido à sua fraqueza espiritual, talvez muitas vezes o mundo possa até te desprezar e o diabo te acusar, nunca se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você tem esse caráter daqueles que nasceram de novo. E é assim que Deus olha para você, olha para os seus discípulos. Tanto que Jesus repete por 9 vezes bem-aventurados, que significa abençoados, que significa felizes. 8 vezes está trazendo aqui para nós 8 qualidades, que acompanha 8 promessas, nós já começamos a ver sobre elas. E nas duas finais, quando fala de perseguidos por causa da justiça, 2 vezes Jesus fala sobre bem-aventurados. Então é isso que você é, meu querido. E eu volto a repetir, mesmo que talvez você venha duvidar em certo momento de fraqueza, mesmo que o mundo te despreze e mesmo que o diabo te acuse,
Isso não vai mudar aquilo que você é em Deus. Essas marcas, se você nasceu de novo, se você é um cristão verdadeiro, essas marcas vão acompanhar a sua vida agora e na eternidade. E a palavra de Deus nos ensina que a primeira qualidade que nós temos aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, nós já vimos que é aqueles que entenderam que não são nada, que não têm nada, que depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. É aqueles que se apresentam de Deus, na presença de Deus, vão à presença de Deus humildemente, sabendo da sua miséria espiritual, não orgulhosos, achando que tem alguma coisa para oferecer a Deus, ou achando que merece alguma coisa. Não, eles são humildes de espírito, entende a sua pobreza espiritual. E Jesus diz que desses é o reino dos céus. E aí, em sequência, Jesus vai dizer que bem-aventurados os que choram, parece até uma contradição, mas esses são os felizes que choram por causa dos seus pecados e dos pecados dos seus semelhantes, e porque eles vão receber o consolo do perdão e o consolo do Consolador, o Espírito Santo, habitando na sua vida. Em sequência, a outra qualidade nós temos aqui, bem-aventurados os mansos, que são aqueles que são gentis, mesmo tendo o poder de revidar, eles não revidam porque são como o seu Senhor, manso e humilde de coração. São gentis. Não significa que eles são sangue de barata, não é isso. Muito pelo contrário, eles são pessoas que aprenderam a viver, estão aprendendo a viver como Jesus, porque esse caráter ele imprimiu na nossa vida. E cada uma dessas qualidades está na vida daqueles que nasceram de novo. E aí as promessas também dos mansos é que eles herdarão a terra. E nós vimos que cada uma dessas promessas tem cumprimento tanto agora como na eternidade, como na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos então na quarta qualidade, na quarta promessa que acompanha aqueles que nasceram de novo, que são bem-aventurados, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Nós precisamos entender isso. Não está falando de ter justiça e fazer justiça com as próprias mãos. Não está falando disso. Está falando também não está falando de ter fome de ser justificado por Deus, porque isso ele já recebeu. A justificação é em Cristo Jesus, quando Deus te fez justo, por meio da obra de Cristo lá na cruz. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso você já recebeu, você não precisa mais ter fome disso, porque Deus já te deu a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas há uma fome e sede de ser justo, de ser santo, de crescer em santidade, de crescer na comunhão com o Senhor. É quando você, a partir da conversão, passa a ter um amor pela Bíblia que antes você não tinha. Você quer conhecer as Escrituras, e quanto mais você lê a palavra de Deus, e quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, mais fartura de Deus, mais conhecimento de Deus, mais experiência de Deus, mais você vai receber de Deus na sua vida, espiritualmente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, fome e sede de conhecer a Deus, e se aprofunda na leitura da palavra de Deus, e gasta tempo com as coisas de Deus, seja nos momentos que ele tem de estar só para esse momento particular de leitura da devocional, ou seja, no dia a dia, no seu trabalho, quando ele traz a memória da palavra de Deus na sua mente, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria diante de Deus e dos homens, com gratidão ao Senhor. Então, é a palavra de Deus sendo habitada ricamente no coração, é aquilo que diz o Salmo 1, bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não fiquem entulhando a sua cabeça das boboseiras desse mundo, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de quando? De dia e de noite.
Isso é fome e sede de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. Mas há também uma outra fome aqui que acompanha aqueles que nasceram de novo, são novas criaturas, são de fato regenerados pelo Espírito Santo, que é a fome de justiça social. Ele tem fome de ser santo, viver uma vida de retidão na presença do Senhor, mas ele quer também a transformação do mundo. Ele olha para as mazelas que existem no mundo e ele não fica ali passivo, de braços cruzados, acomodado, achando que é si mesmo, não tem jeito, não vou fazer nada. Não, ele quer fazer alguma coisa. Por isso que muitas vezes os cristãos vão participar dos conselhos de saúde, os conselhos tutelares, de alguma maneira, nos conselhos da cidade, dos movimentos sociais, para que de alguma maneira ele possa contribuir para que haja justiça social, para que as pessoas recebam tanto o pão do céu, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, como também o pão da terra, que é o alimento, né? O alimento. Nas palavras do pastor Wildo dos Anjos, presidente e fundador da Missão Vida, que no caso já partiu, está na glória do Senhor, ele tinha, que a missão ainda tem, continua com os 3 S's, né? Sopa, sabão e salvação. No trabalho com os mendigos. Sopa, sabão e salvação. Justiça social. Não dá para você pregar para um mendigo e deixar lá ele com a barriga roncando de fome. Essa é uma das maneiras de trabalhar, mas há várias outras. Muitas vezes o cristão, em cada departamento da sociedade onde ele está, seja na política, seja no comércio, seja aonde for, nas áreas particulares ou públicas da sociedade, ali sendo sal que salga e luz que brilha, para que haja justiça. O cristão não se acomoda diante das injustiças. Ele ora e ele participa para que haja transformação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus trará fartura. Fartura tanto agora, o Senhor nos dá, como também na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde a fartura vai se completar, vai ser total. Louvado seja Deus. Talvez você diga, pastor, mas por que há tanta injustiça, há tanta maldade no mundo, há tantas coisas acontecendo e parece que não muda? Daí, irmãos, nós precisamos lembrar aquilo que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz o quê? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes, irmãos, a culpa das mazelas também, das injustiças do mundo, da falta de mudança no mundo, a culpa também é nossa como igreja, que não estamos salgando como deveríamos e não estamos brilhando como deveríamos, como luz. Porque nas trevas não há luz, eles não vão brilhar. Quem tem que brilhar é a igreja. Quem tem que salgar é o sal. Eles não vão fazer isso. E nós, então, como igreja, precisamos fazer a nossa parte de orar, nos humilhar, buscar e se converter, nos convertermos dos nossos maus caminhos. E Deus promete ouvir e sarar a nossa terra. Amém? Bem-aventurados os que têm fome, felizes, abençoados, é você, meu querido, que tem fome, sede e justiça, porque você vai ser farto. Deus tem fartura para a sua vida. Então não vive de migalhas, vive da fartura que Deus tem para você. Tenha fome, busque ao Senhor. Busque ao Senhor e experimente as farturas, os banquetes espirituais que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para nós. E a próxima qualidade que nós temos aqui, naqueles que nasceram de novo, que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora entra na quinta qualidade, e a quinta qualidade ela faz ligação com a primeira, porque são 4. Primeiras 4,
depois as últimas 4, e a quinta faz ligação com a primeira, porque a primeira diz, bem-aventurados os humildes de espírito, é aquele que sabe que ele é miserável espiritualmente, ele não tem nada para oferecer a Deus, a não ser pedir perdão dos seus pecados, e ele também é misericordioso, e isso liga com a primeira, porque ele passa também a ter misericórdia dos miseráveis, dos pobres pecadores que não têm nada também para oferecer a Deus e precisam da misericórdia e graça de Deus para as suas vidas. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos. Passa a ter uma outra visão do ser humano. Ele passa a olhar aquelas pessoas como carentes da misericórdia de Deus, porque ele sabe também que ele necessita da misericórdia de Deus, que ele estava caminhando para o inferno e que Deus o livrou do inferno, e agora ele olha para as pessoas que estão caminhando para o inferno e que precisam também ser libertas do inferno, como ele um dia foi, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ele passa a olhar com compaixão, com misericórdia. Nos exemplos clássicos que nós temos na Bíblia de misericórdia, é a parábola que Jesus conta do bom samaritano. Lembra-se? Lembra da parábola do bom samaritano? Né? A Bíblia não fala bom samaritano, apenas diz samaritano. Nós que colocamos nessa linguagem, bom samaritano, que de fato ele agiu com bondade, com misericórdia. Né? Mas ali nós vemos 3 filosofias de vida. Qual dessas 3? Pensa aí, eu vou falar das 3 aqui, você pensa qual das 3 você está vivendo. Tinha primeiro a filosofia dos ladrões, né, dos salteadores. A filosofia deles era o seguinte: o que é meu é seu. O que é seu é meu. Essa era a filosofia dos ladrões, dos salteadores lá. O que é seu é meu também. A filosofia dos religiosos, como filosofia de vida, né? Dos religiosos, como o sacerdote e o levita, que passou de largo, deixou o homem lá na estrada semi-morto, não fez nada por ele. A filosofia deles de vida era a seguinte: o que é seu, o que é meu, cada um cuida da sua vida. Eu estou fazendo a minha parte, sou um bom religioso, mas o que é seu, o que é meu. Mas tem uma terceira filosofia que eu espero que seja essa a filosofia da sua vida. O que é meu também pode ser seu. Essa foi a filosofia do bom samaritano, a filosofia de vida. O que é meu também pode ser seu. Irmãos, nós vivemos num mundo tão egoísta, tão individualista, tão materialista, tão consumista, que as pessoas não têm compaixão de olhar para o seu próximo. E às vezes o próximo não é nem tanto necessidade de coisas materiais, mas até mesmo de vida espiritual, porque está morto e a gente não tem compaixão de olhar para o pecador perdido e clamar a Deus: eu tenho uma salvação, eu tenho, amém? Você tem a salvação? Você gostaria que o outro também tivesse a salvação? O que eu posso fazer por esse outro pecador como eu, que precisa de salvação, como um dia eu precisei? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso também faz ligação com a fome e sede de justiça, porque misericórdia com justiça social caminha junto, né? Você e eu, né, como cristãos, nós precisamos sim fazer a nossa parte de agirmos com misericórdia naquilo que Deus, nos recursos que Deus tem nos dado. Daí nós temos, por exemplo, as obras missionárias, nós podemos abençoar com os nossos recursos missionários, abençoar as missões que estão trabalhando com apadrinhamento de crianças, como tem a Missão Vida, que trabalha com isso também, com as crianças lá em Madagascar, na África, como também a Missão Vida também, que trabalha com você doando R$30 por mês, você vai estar ajudando também na recuperação de mendigos. A Missão Nasce, né, que trabalha também em Moçambique com apadrinhamento de crianças, com R$50 por mês também você vai estar ajudando a tirar crianças da pobreza e as suas famílias, dando para eles condições, né? Há uma fila, né? O pastor Orlando teve
na África esses dias para trás aí, em agosto, e por em agosto voltar em setembro. E aí ele falando, né, que é uma fila de espera, né, de crianças esperando, porque eles não têm como também atender todo mundo. Mas as crianças que entram para o projeto, que tem o patrocínio, né, já são atendidas, já são socorridas, e a pobreza é muito grande. Então, não basta a gente, misericórdia, irmão, compaixão, não é a gente olhar para aquelas cenas de pobreza, de miséria, aquelas crianças, só a pele e o osso, e a gente ficar com dó. Mas que coisa triste, né? Ficar com dó e não fazer nada. Não, isso não é misericórdia. Isso não é compaixão. Compaixão é quando eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Se eu não posso dar 50 reais, eu vou dar 30. Se eu não posso dar 30, eu vou entrar em parceria com outro irmão. Irmão, você dá 15, eu dou 15. Topou? Fechou? Vamos fazer essa parceria e vamos conversar com o pessoal do Pronace ou de tal missão e nós vamos contribuir. Vamos fazer alguma coisa, né? A gente não pode salvar o mundo inteiro, mas a gente pode ajudar pelo menos 1 ou 2 crianças, nós vamos fazer isso. É assim, na prática, misericórdia na prática. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Nós somos misericordiosos porque um dia recebemos a misericórdia de Deus. Eu queria que você entendesse graça e misericórdia. O que é graça? Graça é a mão de Deus aberta, te abençoando. Amém? Você tem sido abençoado por Deus? Isso é graça. A mão de Deus aberta te abençoando todos os dias. E o que é a misericórdia? A misericórdia é a mão de Deus fechada, não derramando sobre você nenhuma maldição, culpa, condenação que eu e você merece como pecador. É Deus não dando o que eu e você merece como pecador. Para entendermos, né? A mão de Deus fechada, não derramando sobre mim, sobre a sua vida, o que eu mereço como pecador. E eu não mereço boa coisa como pecador. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E é maravilhoso, irmãos, eu amo esse salmo. Salmo 23, você também deve conhecer, né? Pelo menos o primeiro versículo todos nós conhecemos. Vamos falar todo mundo junto? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, bem forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 1 a gente sabe. E o último, versículo 6, você sabe também? Amém. Então vamos fazer como o Renato? Vamos guardar para nós também o versículo 5. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão quantos dias? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Sabe aqueles dias tristes, aqueles dias maus, aqueles dias de tribulação, aqueles dias de angústia, a bondade e a misericórdia de Deus estava também sobre a sua vida, não só nos dias alegres, felizes, bons, mas nos dias pesados também, porque ai de nós, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias nos seguindo sobre a nossa vida. Amém? Bem-aventurados, essa é outra qualidade de promessa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a gente já está experimentando a misericórdia de Deus agora e vamos experimentar da misericórdia de Deus na volta de Jesus. O que fala da misericórdia de Deus na volta de Jesus? Que eu e você vamos receber. Se a misericórdia de Deus não dá o que eu e você merece como pecador, na volta de Jesus, o que a gente não vai receber?
A condenação, o inferno, o juízo final nos condenando. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor está sobre você. Deus não vai te condenar. Aliás, Romanos 8 já antecipa isso, né? Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso traz paz ao nosso coração, irmãos. Eu sei que eu vou para o céu e tenho essa certeza, porque Deus assim me disse que a misericórdia dele está sobre a minha vida e eu recebo agora e na eternidade dessa misericórdia para sempre. Amém, amado? Glória a Deus! Bem-aventurados os misericordiosos, porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. E por fim, por hoje, bem-aventurados os limpos de coração, é outra qualidade que acompanha, outra promessa que acompanha aqueles que nasceram de novo, aqueles que são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Eles são limpos de coração e eles verão a Deus. Meu Deus do céu. O que significa ser limpo de coração? Isso tem a ver com a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Limpos de coração não significa aqueles que não têm nenhum pecado. Não é isso. Porque todos nós temos pecados, somos pecadores, mas significa que o seu coração não é um depósito de pecado. Como assim, pastor? Porque você confessa, você coloca para fora e Deus limpa, te perdoa, te purifica. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, quando olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus Cristo que está sobre a sua vida e que te purifica de todo o pecado. Por isso que eles são limpos de coração. Não é porque eles não são pecadores. Não, é porque eles não deixam o seu coração virar um depósito de pecado. Porque quando não há confissão, não há arrependimento, o que vai acontecendo com esse coração? Ele vai virando um depósito de pecado. Você gostaria de ter um depósito de pecado? Que coisa horrível, meu Deus. Mas é o que acontece com muitas pessoas. Porque não confessa, não coloca para fora. Mas quando a gente coloca para fora, o perdão, a limpeza, a purificação é para mim e para a sua vida. E o Senhor é tão maravilhoso nesse texto de 1 João 1,9 que fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel porque uma vez que Ele falou, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre. Se você confessar, você está recebendo o perdão imediatamente. Você não tem que pagar penitência, você não tem que fazer alguma coisa para merecer. Não. Jesus já pagou e você recebe imediatamente o perdão. Porque você confessou o seu pecado, crendo na obra de Cristo lá na cruz para pagar os seus pecados. E Ele é justo, porque uma vez que Jesus pagou, Ele não vai cobrar de novo. Está pago. Ele é justo, Ele é fiel e Ele é justo. Jesus pagou. Meu filho e minha filha, está pago. Não vai cobrar. Ele passa uma borracha. Ele lança no oceano os nossos pecados, no mar do esquecimento, e põe uma plaquinha de pescar dizendo, proibido pescar. Não lembre, não se lembra mais. É a amnésia de Deus. Não é que Deus se esquece, não, porque Ele sabe de tudo, mas Ele não, se Ele fosse, eu confessei meu pecado, agora Deus, recebi o perdão, aí passa daqui um tempo de novo, nossa, mas acho que eu não estou perdoado, vou confessar de novo meu pecado. Deus, aí você fala com Deus, Deus me perdoe, Senhor. Aí Deus pergunta assim, perdoar o quê? Qual? Qual pecado? Não lembro.
Qual que é? É mais ou menos assim. Deus não fica guardando o pecado para te punir, para te azucrinar a sua vida. Ele quer o seu bem como um pai que quer o bem dos seus filhos que os ama, que são amados por Ele. São amados, bem-aventurados os limpos de coração. E aí, irmãos, olha que promessa, meu Deus do céu. Olha que promessa bendita. Os limpos de coração, eles verão quem? O anjo Gabriel. Eles verão a Maria, Abraão, Davi, Moisés. Quem eles verão? O apóstolo Paulo. Também todos esses, eu espero. Mas muito mais, infinitamente melhor, eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Você tem noção do que significa isso? Eu e você, pecadores, ver a Deus. Não é? É claro que no céu não entra pecado, por isso que nós veremos a Deus. Porque não vai ter mais pecado na nossa vida. Se nós fôssemos ver Deus agora, a gente seria torrado, a gente não aguentaria a glória dele. A gente morreria. Por isso que muitos dos servos de Deus que tiveram um vislumbre da glória de Deus, eles chegaram a gritar de medo, eu vou morrer porque eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vou morrer. Eu tive uma visão da glória de Deus, eu sou um pecador, eu vou morrer agora. Porque diante da luz da glória de Deus, o pecador não suportaria. Por isso que o Senhor nos limpa, nos purifica de todo pecado, para que nós possamos estar sem medo diante da glória dele, vê-lo, ver a Jesus face a face. Meu Deus do céu. E sabe o que é melhor também, que é bom, né? Maravilhoso, que nós já começamos a ver agora. Você está vendo Deus agora? A mão de Deus na sua vida? As obras de Deus? O agir de Deus? O amor de Deus? A graça de Deus? A misericórdia de Deus? Os atributos de Deus? As qualidades de Deus na sua vida? E neste mundo você começa a ter outra visão, outros óculos. Antes você estava cego sem os óculos da visão de Deus, mas agora você colocou os óculos da visão de Deus e você começa a enxergar aquilo que você não enxergava antes. A mão de Deus, o agir de Deus na história da sua vida e na história da humanidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles sabem que este mundo não está no controle do diabo, não está no controle dos homens ou das potências mundiais que são passageiras, que não chega a 100 anos, já todo mundo já morreu, já acabou, já foi, já era, a geração já passou. Não está na mão de nenhum desses. O mundo está no governo daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é eterno e que não muda jamais. Os reinos passam, as autoridades, os governantes, os senhores passam, mas ele não, ele permanece. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você está vendo Deus? Você verá. Nós veremos. Nós veremos. Eu aguardo esse dia. Eu quero ver a face de Jesus. Você também quer ver? Que bênção gloriosa, que bênção, que dádiva, ver aquele que nós amamos e saber que Ele nos amou tanto, que derramou o seu sangue, aquela cruz, para pagar os meus pecados e me limpar e me purificar, me fazer num estado do qual eu possa comparecer diante dEle, ser aceito por Ele, na glória eterna dos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. É isso que você espera?
Porque, queridos, o que dá sentido à nossa vida, se não é isso? Será que é ganhar dinheiro? Será que é os nossos projetos, os nossos sonhos pessoais? Tudo isso passa, tudo isso é vão se nós não vivermos de fato para Deus. Não tem sentido a nossa vida. Nós estamos aqui, como diz o catecismo, para vivermos conhecendo a Deus e experimentando da sua glória nessa vida e na eternidade. E olha, está chegando. É isso aqui, ó. Chegou. É um piscar de olhos. Hoje eu estou falando com os irmãos aqui. Hoje nós estamos aqui. Amanhã a eternidade chegou. Para mim, para você, para você, para você, para você, para cada um de nós. Então, essas bem-aventuranças nunca se esqueça. Se você puder memorizá-las, para guardá-las e colocar no seu coração e orar e agradecer, pelo menos uma vez por semana você lembrar, Deus, obrigado, porque o Senhor me chamou de feliz, de bem-aventurado, e assim isso que eu sou. Obrigado por cada uma dessas qualidades, cada uma dessas promessas que o Senhor me deu, esse caráter glorioso e maravilhoso. Eu quero viver cada dia assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que fique então tarefinha de casa para nós. Tente memorizar as bem-aventuranças e, mais ainda, coloque em oração. Se você colocar uma delas em oração por dia, por semana, com certeza você vai acabar memorizando elas. A primeira palavra eu tenho certeza que você já memorizou. Qual é a primeira palavra? Bem-aventurados. Pronto, está fácil, agora é só o restante. Né? Oremos. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por este caráter, por este DNA espiritual que o Senhor imprimiu na nossa alma e nos deu como filhos de Deus. Essas são aquilo que mostra as qualidades e as promessas que mostra que de fato somos filhos de Deus, que nascemos de novo, que somos novas criaturas, que somos discípulos teus, para vivermos cada uma dessas promessas e cada uma dessas qualidades do nosso viver, ó Deus, e agora e para todo sempre. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Dá-nos a graça, Senhor, de assim crescermos na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.